Olá, eu sou a Vanessa Wigger, bem-vindo à nossa segunda aula sobre os gêneros do fotojornalismo. Bom, na aula anterior a gente falou sobre a história da fotografia e a história do fotojornalismo, como aconteceu, né? E agora eu vou trazer para você aqui uma pincelada sobre o que acontece no cenário do século XX no fotojornalismo. Por que eu digo pincelada? Porque é muito conteúdo, então realmente aqui eu vou trazer para você um resumão. Esse conteúdo ele vai estar todo disponível no PDF para você poder se aprofundar, né? Mas aqui eu já vou deixar para você uma base do que tem nesse PDF, certo? Então, aqui, na linguagem estética do fotojornalismo no século XX, nós contamos com a ascensão da fotografia em jornais e revistas. Surgem novos equipamentos. Nós temos uma maior valorização do profissional de fotografia nas mídias, né, que já vem lá da Primeira Guerra Mundial, mas ainda isso se torna ainda mais forte no início do século XX. A experimentação, colaboração e projetos conjuntos entre fotojornalistas, a popularização da revista a preço módico, né, para que fique acessível a todas as pessoas, inspiração em estilo de vida, interesses humanos e não somente o contexto de guerra, né, temos reportagens da vida cotidiana e o ambiente cultural e suporte econômico. Aqui eu trouxe algumas ilustrações para você que você vai estar acompanhando ao longo desse vídeo, né? Nós temos aqui um período inicial com características onde a fotografia é autoral, a imagem ela está em primeiro plano, né? De questões técnicas, nós temos menos profundidade de campo, o uso do tripé, porque nós estamos trabalhando com uma fotografia feita com equipamento limitado, onde muito certamente se usará uma velocidade mais baixa, para que então eu consiga uma foto mais clara, né? Então o uso do tripé, limitação na quantidade de fotos e o instante decisivo. Então, famosa frase do Cartier-Bresson. Aqui, como eu falei para você, eu trouxe algumas ilustrações aqui da revista Bis, de 1892, né? Revista Bis muito famosa. Depois nós temos aqui a revista Vue, que é uma revista francesa, né? Ela foi criada lá em 1928. Aqui tem uma breve história da revista Vue, se você quiser ler depois, você vai baixar o nosso material e você vai ter acesso a todo esse conteúdo aqui para poder se aprofundar. A Picture Post é uma revista que foi muito famosa, fez um sucesso estrondoso no Reino Unido. Em 1938 ela foi lançada e ela vendeu mais de 1.700.000 cópias. Aqui mais algumas capas da Picture Post. E na sequência, a revista Life, é uma revista, a Life Magazine, ela foi uma revista de fotojornalismo que foi fundada em 1936, né? E ela também foi muito famosa, muito importante para a história do fotojornalismo, né? Trazendo celebridades, artistas, contexto histórico, político. Muito interessante essa imagem aqui à direita, é uma cantora da época fazendo tricô, crochê, enfim, no momento da passagem de som do show. Muito legal isso daqui. Em 1930, nos Estados Unidos, o jornal ele passa a ser diário. Aí nós temos também entra a cultura do cinema, né, que influencia muito na fotografia e vice-versa. A popularização da fotografia, a imagem como fator de legibilidade, legitimidade e acessibilidade. Por quê? Porque a pessoa, mesmo que ela não seja alfabetizada, ela tem acesso àquela imagem, portanto, ela consegue entender o que está acontecendo no contexto daquela notícia, né? A presença de autores em jornais diários, a melhoria do design nos jornais, né? Já está se pensando mais em diagramação ali a partir de 1920, a presença da foto de ação, a criação da primeira associação de fotojornalistas em 1945, dada a ascensão do fotojornalismo, né? O respeito que essa profissão teve a partir dessa época, desenvolvimento tecnológico das câmeras, né, para facilitar a vida do fotógrafo, né, câmeras mais compactas, menores, com um alcance melhor, e, enfim, né, com toda uma tecnologia que facilita mais realmente a captura de imagem.
e novos olhares, fotógrafos criando novas maneiras de fazer fotojornalismo, né? Se lá no início a gente tinha foto posada, né, aquele trabalho que era bem quadrado, vamos dizer assim, né, bem fechado, e depois nós fomos ali para algum contexto de imagens menos posadas, aqui a gente abre para vários contextos, né, para várias formas de se fazer fotografia. E no pós-Segunda Guerra, Guerra Civil e Guerra da Espanha, tem a ascensão do fotojornalismo justamente em decorrência disso. Aqui eu trago, essa foto é uma foto histórica, quem nunca viu essa foto, né, de 1936, da Dorothea Lange, que é a mãe migrante. É um marco dessa época. Aqui também nós temos uma fotografia do Walker Evans. O Walker Evans é um dos fotógrafos mais geniais dessa época. Então, se você tiver condições de dar uma breve pesquisada aí no nome dele, você vai encontrar um vasto material. Mais adiante, nós temos aqui as fotomontagens, né, com apelo sexual para gerar vendas na época de crise, né, desse tipo de mídia. Então, foi pela primeira vez, essa imagem é o que representa a primeira vez que foi usado esse tipo de apelo de imagem para venda de jornal ou revista, né? Aqui no cenário do pós-guerra, na primeira revolução do fotojornalismo, em 1950 nós temos a crise das revistas ilustradas, que é justamente que faz menção aqui a isso aqui que você está vendo, né? que é esse apelo para que gerasse vendas. E a competição entre mídias de fotonotícia. Nós também temos a massificação do fotojornalismo, né, com a industrialização, o crescimento das agências de fotografia. No caso, a Magnum entra com a fotografia documental, a Reuters fica famosa pela produção em série, e a fotoilustração, né, que é a fotografia institucional, ela entra aí nos anos 80. Aqui nós temos alguns nomes que fizeram história, né, na agência Magnum, Robert Capa, são nomes que dificilmente alguém não vai conhecer, né, Cartier-Bresson, e esses nomes todos ficaram marcados aí para né, para toda a história da fotografia, não somente para o fotojornalismo, George Hudger e Maria Eisner. No cenário político, Stalin, aqui falando com Lenin sobre, antes da sua morte, não sobre a sua morte, mas antes da sua morte. No cenário político, isso ficou bastante marcado, né? Dirigentes caídos, apagados e fotos oficiais, no caso, né? No caso, você pode ver que na primeira foto aparece a pessoa, na segunda a pessoa já não aparece. Tenso. É um tipo, já se pode dizer que isso é um tipo de manipulação, né? Não era uma manipulação digital, mas era uma manipulação. Em 1951, o senador, né, ele cai após uma foto com um líder comunista. Olha que interessante isso. E aqui em 1966, o neonazismo na Alemanha. Aqui nós temos a imprensa rosa. Em 1953, né, surge a primeira revista erótica bem produzida, que no caso é a Playboy, e a imprensa rosa ela é focada mais para um contexto feminino. São revistas que vão falar mais sobre comportamento, maquiagem, relacionamentos, né? Nós temos também a imprensa de escândalos, de fofoca, né? Aí tem o surgimento dos paparazzi, as revistas especializadas em moda, fotografia, decoração, eletrônica. Ainda temos, junto com o crescimento desse tipo de mídia, né, nós temos aí o uso da teleobjetiva, a entrada da teleobjetiva no meio fotojornalístico. Por quê? Porque o paparazzi ele precisa fotografar de longe, ele precisa pegar celebridades de onde elas estiverem. Então, nesse contexto que começa a se utilizar a teleobjetiva. Aí nós temos também as técnicas de estúdio e a banalização da fotoilustração que invade veículos de qualidade, né? Os veículos, se antes eles traziam mais, era notícia sobre guerra, lá no início, né, como a gente vê, e contexto político, agora ela já traz um apanhado de vários assuntos, né, para agradar todos os públicos. E aqui em 1960, nós temos a segunda onda do fotojornalismo,
que ela é marcada pelo quê? A reação da Europa ao domínio americano. As agências com serviço especializado, né, para revistas aparecem aí a partir da Europa também, não somente das Américas. Agências de serviços fotográficos invadem o cenário, abastecendo jornais e revistas semanais em todos os contextos. E nos anos 80 nós temos a segmentação dos veículos, né, e com isso uma atenção maior ao design gráfico da imprensa, que é, no caso, a parte de diagramação mesmo, né? A foto amadora, ela ganha espaço, tanto nas agências quanto nos jornais. A fotografia, ela entra para os museus, né? Ela começa a se apropriar desses lugares, museu, mercado artístico, universidade. Existe um maior interesse teórico pela fotografia e a democratização do olhar. A fotoilustração de impacto, ela ganha espaço em decorrência da Photoshop. E a influência que é muito forte vinda da TV, né? O artista que aparece na TV, na novela, ele passa a aparecer nessas mídias, né? E a industrialização do fotojornalismo como um todo, atendendo estereótipos. Aí entra a questão da moda, né? Das modelos. O ano de 1980 ele é o início, que é o marco também da manipulação de imagem digital. Então, em 1980, junto com essa necessidade, né, e essa demanda pelo estereótipo, né, e pela perfeição, entra também a questão da manipulação de imagem. Bom, aqui trazendo uma linha do tempo, né, a gente tem paralelo à Guerra do Vietnã, em 1975, também onde inicia-se a ascensão dos fotojornalistas, né? Aqui as fotos coloridas em 1970. Depois o fotodocumentarismo de Sebastião Salgado. E aí nós entramos em 1990, que é a terceira onda do fotojornalismo, ou terceira revolução do fotojornalismo, né? Surgem os questionamentos sobre as manipulações usadas nas fotos, a pressão da transmissão das fotos, né, para que as pessoas divulguem rapidamente, né? Então se exige menos qualidade, mais rapidez. Estratégias militares passam a ser pensadas de acordo com as imagens geradas, e isso acaba criando uma moderação da fotografia em cenário de conflito. O fotógrafo ele pode fotografar, mas nem tudo que ele fotografa vai ser divulgado nas mídias, porque as estratégias militares são pensadas com base nisso. Então, novas tendências gráficas, né, foto como ilustração, chamado para o texto. A industrialização do fotojornalismo foca no imediato, no agora, né, no que está acontecendo naquele momento, o furo de reportagem, né? Em paralelo, fotógrafos de agências passam a ganhar prestígio, né, porque aí aqueles que se dedicam mais à fotografia, que fazem um trabalho profissional, acabam ganhando uma ascensão aí. E as agências fotográficas francesas são vendidas. Ainda aqui nos anos 90, né, a gente começa a ver esse tipo de reconstrução ficcional de eventos por meio de fotos, né, onde existe esse tipo de manipulação que traz uma ilustração do que seria um acontecimento, né? Então aqui traz um jornal mostrando o presidente com um ET, enfim, né? Aqui o retorno da valorização das revistas em 1997, né, e das entrevistas. Aqui em 12 de setembro nós temos um marco histórico na questão do furo dos jornais, né? A TV fura os jornais, mas não diminui a importância deles. O jornal ele passa a divulgar no dia seguinte, na manhã seguinte, aquilo que aconteceu no dia anterior, né? Então passa não, né? Na verdade já se faz isso desde sempre, mas a TV, por ser muito mais veloz a entrega da notícia, ela chega antes. Então aqui essa data 12 de setembro ela é muito simbólica em relação a isso, né? Que as pessoas conseguiam assistir praticamente em tempo real tudo que estava acontecendo, né? É isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui.
Inscreva-se no nosso canal e não deixe de ativar aí o sininho para receber as nossas notificações. A próxima aula ela vai ser mais focada nos gêneros do fotojornalismo da atualidade e o que se espera do profissional do fotojornalismo nesse momento.